Quem gosta de anotar a mensagem, eu vou falar hoje sobre ser justificado pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, irmãos, ele nos purifica. A Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se andarmos na luz como Cristo na luz está, nós temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos redime. Se nós formos ler Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, a Bíblia vai falar que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque nós estávamos perdidos nos nossos erros, mas ele nos redimiu pelo seu sangue. Quem pode dar glória a Deus por isso? O sangue de Jesus, ele nos justifica. Romanos capítulo de número 5, versículo 9, ele diz assim, que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu amo Jesus. O sacrifício de Jesus naquela cruz nos dá a oportunidade mais maravilhosa de todas, que é de vivermos uma nova vida. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Existe em Cristo uma oportunidade de vivermos uma novidade de vida. Existe em Cristo uma oportunidade de vivermos coisas extraordinárias. Jesus em si mesmo é tudo o que nós precisamos, é tudo que eu e você precisamos para ter uma vida restaurada, para ter uma vida liberta, para ter uma vida de prosperidade, para ter uma vida de alegria, para ter uma vida de paz, para ter uma vida, irmãos, de grandes milagres, e ter uma vida de comunhão com Ele, tanto na terra como no céu. Quem deseja isso aí, diga glória a Deus. Jesus deve ser não só o alvo, mas Jesus também deve ser o propósito das nossas vidas. Ah, eu amo a Jesus. Quem ama Jesus aí, diga glória a Deus. Eu amo a Jesus, irmãos. Como eu amo a Jesus. Quando eu olho para a palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu me apaixono por Jesus. Sabe, irmão, a igreja, ela tem que ser apaixonada pelo seu Pai. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos todos os dias nos apaixonar por Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: um apaixonado por Jesus, ele caminha conforme a vontade de Deus. E hoje nós somos justificados pelo sangue. A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue. Tem gente que lê esse texto e não entende o que significa ser justificado. E hoje eu vou explicar para você. Se você gosta de aprender, a primeira coisa que você precisa entender é que ser justificado pelo sangue quer dizer que Ele nos redimiu do pecado que cometemos. Existem pessoas, irmãos, que pensam que o fato de ser justificado pode pecar a qualquer hora. Jesus já nos redimiu. Ser justificado significa que Ele já nos redimiu do pecado que nós cometemos. Mas uma vez que nós conhecemos a Ele, nós somos responsáveis por não mais cometer os pecados que nos perseguem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ser justificado é ter fé. Diga com fé, diga é ter certeza de que eu já fui perdoado dos pecados que cometi, e agora eu devo fugir dos pecados que me perseguem. Sabe, irmãos, ser justificado não é uma carta branca para pecar sem limites. Ser justificado não é uma carta branca para fazer o que quiser e saber, Jesus vai me perdoar porque ele morreu na cruz por mim. Não. Ser justificado é saber que Ele já me amou, Ele já me perdoou, mas hoje eu sou responsável por fugir do pecado que me persegue, que a carne deseja. No termo jurídico, na verdade, quando nós falamos justificado, no termo jurídico, se nós fôssemos trazer hoje para o termo jurídico, justificado significa, irmãos, aquele que provou que era inocente. Alguém que provou que era inocente, e por essa prova ele não só foi restaurado, como foi reabilitado. Ou seja, nós éramos culpados, mas quando Jesus morreu naquela cruz e derramou o seu sangue, nós fomos justificados. Ele, diante de todo o tribunal que nos condenava, porque Colossenses 2,13
fala que existia uma cédula escrita que era prejudicial a mim e a você. E Jesus foi lá e disse assim: olha, eu estou pagando o preço por eles, eu estou justificando eles, eu estou provando que o preço já foi pago, e hoje eles são justificados. Eles não só não são mais culpados, como agora eu estou inserindo eles em uma nova vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, diga glória a Deus. Nós, quando somos justificados, nós somos tirados da vida de pecado, e agora nós somos inseridos em uma nova vida. É um reconhecimento de inocência. Não, no reino espiritual, quando você reconcilia-se com Jesus, quando você aceita Jesus, quando você permite que Jesus entre na sua vida, quando você caminha com Jesus, no reino espiritual não há mais nenhuma condenação contra você. A Bíblia diz no livro de Romanos 8:1, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso era para alegar você e para você dar um glória a Deus bem forte. Não existe mais condenação, porque nós somos justificados. Agora, o que eu quero que você entenda é que ser justificado, como já disse e repito, não é uma carta branca agora para fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não, agora nós temos uma responsabilidade. Nós somos justificados pelos pecados cometidos, até encontrar Jesus e se reconciliar com Ele. Após isso, nós é que devemos fugir dos desejos da nossa carne. Irmãos, ninguém vai fugir do pecado por você. É você que deve fugir, eu que devo fugir todos os dias. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 14, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, quando você encontrar, dá um glória a Deus. Versículo de número 14. Só quem encontrou e diga aleluia. Diz assim: portanto, os meus amados, fugi da idolatria. O justificado, irmão, ele não está isento dos ataques do diabo. Olha, eu quero dizer para você, aos amados que ontem entregaram a sua vida a Jesus, a nós que caminhamos com Jesus há muitos dias, aceitar Jesus significa ser perdoado dos pecados que cometemos, mas não significa estar isento dos ataques do diabo. O diabo, ele nunca vai desistir, irmão. Ele não desistiu de Jesus. O diabo lá no deserto era Jesus, o Filho de Deus. Ele atacou. Você acha que eu e você não seremos atacados? Nós seremos atacados todos os dias. É por isso que a Bíblia nos adverte que nós devemos andar sóbrios e vigilantes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Vamos ler lá. 1 Tessalonicenses 5. Quando você encontrar, dá um glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Quando você encontrar, diga aleluia. A Bíblia diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos os dias sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, o que ele diz aí, irmão? Vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então nós precisamos entender que justificados, o preço foi pago, mas eu preciso fugir das ameaças, eu preciso fugir do pecado. Irmão, olha, a gente resiste ao diabo, do pecado a gente foge, dos desejos da nossa carne a gente foge, dos desejos da minha vontade a gente foge. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você: não tem um super crente, não tem um homem que seja justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não tem uma pessoa que não seja tentada em alguma área da sua vida. Então pastor, como é que eu venço o pecado? Eu posso vencer assim. A Bíblia diz que pela palavra nós já vencemos o pecado. Mas o pecado não é algo que se resiste. O pecado é algo que a gente foge. A gente resiste ao diabo, a gente resiste, irmãos, com fé, mas o pecado a gente foge. Você vê isso desde o Velho Testamento, irmão. Você vai ver ali José, um homem segundo o coração de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: é impossível você resistir àquilo que a tua carne deseja. Sabia disso? O crente pode estar 1000 anos de crente,
mas ele começa a ouvir uma música lá fora, do nada, a perna dele está assim, ó. É ou não é? É assim ou não é? Porque a nossa carne deseja o pecado. A nossa carne não se converte, irmão. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas o que acontece com a carne? Ela está o quê? Fraca. Nós precisamos fugir do pecado. Irmãos, se você for para cima do pecado, já era para você. Você tem que fugir. Eu estou justificado. Diga comigo, eu estou justificado. Mas vigia. Vigia, porque o inimigo ataca na família. Vigia, porque ele ataca. Porque tem gente que pensa que pecado é só prostituição. Mas a falsidade é pecado, a rebeldia é pecado, a inveja é pecado, a mentira é pecado, a lascívia é pecado. Como diz a própria Bíblia, desejar as coisas dos outros é pecado. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar, porque existe uma horda do inimigo tentando fazer com que a gente venha falhar dia a dia. Mas nós que somos justificados, tem algum justificado pelo sangue aí, dá um glória a Deus. Nós precisamos permanecer vigilantes. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos aprender sobre ser justificado é que ser justificado pelo sangue, irmão, quer dizer que Jesus já provou o seu amor por nós. Agora é a nossa vez de provar que merecemos. Irmão, parece que tem gente que todo dia quer que Jesus vá para a cruz. Parece que a morte de Jesus não foi o suficiente para ele. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: te prepara, porque grandes coisas virão sobre sua vida, porque Jesus já conquistou lá naquela cruz. Quem pode dizer aleluia? Mas nós precisamos entender que Ele já fez. Ele já fez, irmãos. Se nós formos compreender Romanos 5:8, a Bíblia diz assim: porque Deus provou o seu amor para conosco quando Jesus se entregou naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Ele já provou. A pergunta não é o que ele fez, a pergunta é o que nós estamos fazendo. O que é interessante é que se alguém prometer algum benefício para nós, nós nos entregamos com tudo. Alguém promete um benefício para nós de um trabalho: olha, se tu fizer isso, eu vou te dar. Ele ainda vai dar. Quanto melhor tu for, mais tu vai chegar lá. E Cristo fez o contrário. A Bíblia diz no livro de Efésios 1:3: porque vocês já são abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus na região celeste. As bênçãos já estão sobre sua vida. Ele já não só morreu, não só nos justificou, como já liberou os céus e já derramou toda sorte de bênçãos sobre nossas vidas. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? A Bíblia diz que nós não vamos vencer, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. A Bíblia diz que Ele já fez, Ele já terminou, Ele já concluiu, já existe no céu, tudo pronto para nós, não só para viver no céu, mas como para viver na terra também. A pergunta não é o que Ele fez, é o que nós estamos fazendo, porque ser justificado é ter a compreensão de que Ele já pagou o preço, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Existem pessoas dizendo assim: pastor, não preciso me sacrificar mais. Irmão, não é uma questão de sacrifício, é uma questão de gratidão. Eu não faço para Deus porque eu me sacrifico a Deus, eu faço para Deus porque Ele já fez para mim primeiro. Ele já me amou primeiro, Ele já cuidou de mim primeiro. Nós precisamos parar de buscar a Deus pelas coisas que Ele pode nos dar, porque Ele já nos deu tudo. Nós temos que buscar a Deus por as coisas que nós temos que fazer para Ele. Se nós formos ler, irmãos, a palavra de Deus, Jesus já nos deu tudo, toda a oportunidade, todas as coisas nele, porque Ele é o caminho. João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Porque nós precisamos caminhar em Jesus. Ser justificado não significa que nós não podemos mais fazer nada. Existe uma geração, irmãos, que não pode, que acha que tudo é permitido. A justificação não nos dá permissividade. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a andar de modo digno. Como nós estamos sendo, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser leais, nós precisamos ser transparentes com Deus, nós precisamos caminhar de modo digno, ser longânimos, ser humildes. Existem pessoas que não podem receber uma cifra a mais no seu salário. Existem pessoas que não podem ter nada, que já perde sua humildade. Nós precisamos ser humildes. Humildade não tem nada a ver com ter, humildade tem a ver com caráter, com o que você é.
O humilde, ele é no muito, ele é no pouco. O humilde é em qualquer situação. Nós precisamos ser longânimos, ter paciência, suportar o nosso irmão. Tem gente que tem uma mania de olhar com a cara torta para o irmão. Nós precisamos acreditar em Jesus. Nós precisamos acreditar que nós somos nova criatura. Sabe, todos os dias o diabo vai bater na tua porta dizendo que você não é essa pessoa que você disse aí. Vai pecar mesmo, meu irmão. Vem pro mundão mesmo. O que tu quer viver numa igreja? Depois que tu foi para a igreja as coisas só pioraram. Sai dessa igreja. Sai desse negócio de estar servindo a Jesus. Para que isso? Queridos, nós precisamos ter fé. E a fé é um pré-requisito para agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é Deus e é recompensador daqueles que o buscam. Deus tem algo sobre a sua vida e você precisa crer nisso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se retroceder, a alma do Senhor não se alegra nele. Nós precisamos crer, nós somos justificados. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Nós precisamos crer que pela fé nós somos justificados, que pela fé nós precisamos viver a obra. Agora, para mim viver com a fé que eu necessito, eu preciso estar alinhado com a palavra. A Bíblia diz no próprio Romanos, capítulo 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé e as escrituras andam alinhadas. Não tem como eu ter fé sem andar nas escrituras. O meu apelo a cada discípulo para que ele leia a Bíblia é porque você conhece o irmão que está lendo a Bíblia. Até o rosto dele é diferente, até a palavra dele é diferente, a presença dele é diferente, porque ele tem presença de Deus, porque ele vive na palavra de Deus, porque ele mergulha na palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Sabe, querido, nós precisamos compreender que Jesus nos justificou. Ele nos tornou inocentes. Ele nos tornou inocentes. Ele nos resgatou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: mas eu sou responsável. A gente tem a mania de dizer que é você, não, mas diga para ele, diga: eu sou responsável por não pecar mais. Todas as vezes que Jesus andou, curou, ele dizia: vai e não peques mais. Ele curava e ele dizia: vai e não peques mais, porque Jesus me justifica dos pecados que eu cometi, mas eu sou responsável por não ceder aos pecados que estão diante de mim, e Deus vai nos dar vitória.